São Luís. O paciente é Moab Santos Ferreira. O advogado Fernanda Pinheiro Gomes, Jorge Antônio Gomes Azevedo e Fernanda Beck Pinheiro Gomes. Impetrados da Central de Inquérito do Termo Judiciário de São Luís, da comarca de São Luís. Posso adentrar no relatório? Bom, passo ao relatório. Trata-se de habeas corpus com pedido preliminar e eu já tinha dito que era para fazer o relatório em seguida. Desculpa, não vi. Porque teve uma hora que estava aí a sua... Tá, mas eu estou aqui presente. Perdão. Trata-se de habeas corpus com pedido preliminar impetrado pelos advogados Fernanda Pinheiro Gomes e outros em favor de Moab Santos Ferreira, apontado como autoridade de fatura, o juiz da Central de Inquérito do Termo Judiciário de São Luís, da comarca da Ilha. Pelo critério dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 8 de novembro de 2021, sob a imputação de possível prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, tráfico de drogas, combinados com o artigo 12 da Lei 10.826/2003, posso regular de arma de fogo. Inicialmente, o impetrante alega a ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como carência de justa causa para sua manutenção. Argumenta-se ilegal a prisão, tendo em vista que a oitiva dos policiais que conduziram o paciente foi feita em conjunto, ferindo as regras incertas no Código de Processo Penal. Declara também ter havido excesso de prazo na análise da prisão em flagrante, uma vez que a audiência de custódia foi realizada somente após 72 horas do encarceramento. Prossegue destacando que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, família constituída, além de genitor de uma criança de 7 anos de idade, sendo o único responsável por seus cuidados, razão pela qual faria jus à prisão domiciliar em substituição à preventiva. Prossegue dizendo que, diante da notória pandemia que assola o mundo e devido ao paciente encontrar-se contaminado pela Covid-19, deve ser revogada a sua prisão cautelar. Ao final, alegando estar presente do Fundo Bonus, de mora, revogação da prisão do paciente. Subsidiariamente, postula a substituição da preventiva por outras medidas cautelares. Totalmente, postula pela concessão da ordem definitiva. Instruiu a peça com diversos documentos. A liminar, na época, foi deferida pela juíza, também na época, relatora Sônia Amaral Fernandes Ribeiro. Informações prestadas pela autoridade de citada relatora, de 1404-9131 dos autos. A Procuradoria-Geral da Justiça, parecida da Procuradora Regina Lúcia Almeida Rocha, manifestou-se pelo conhecimento e tem negação da ordem impetrada. Os autos foram posteriormente para mim distribuídos quando da minha assunção dessa respeitada Câmara. É o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos ouvir agora quem vai representar o paciente, por favor. Estou vendo aqui 4 advogados. Sou eu, Excelência. George. Jorge, bom dia. Bom dia. Para Vossa Excelência, prazer revê-lo. Prazer todo meu. Vossa Excelência tem 15 minutos para sustentação oral, declinando antes nome completo, número de ordem, por gentileza. Obrigado, Excelência. Meu nome é Jorge Antônio Gomes Azevedo. Sou inscrito na OAB Seccional do Maranhão sob o número 9231. Vou iniciar. Pode prosseguir. Obrigado. Excelente senhor presidente desta colenda Câmara Criminal, desembargador José Luiz Almeida, que eu aproveito o momento para lhe parabenizar, por ter sido eleito ontem como membro titular da Corte Eleitoral. Conforme Vossa Excelência mesmo disse, antecedem as eleições, essas eleições serão bastante complicadas e aceitar esse desafio, eu sei que não é uma tarefa fácil, mas para Vossa Excelência, que é um magistrado íntegro, isso posso falar que eu conheço Vossa Excelência, um magistrado decente,
e de tamanha inteligência, eu tenho a certeza e a tranquilidade que você saberá conduzir muito bem os trabalhos na defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Portanto, eu desejo um maravilhoso biênio ao senhor em nossa Corte Eleitoral maranhense. Desembargador, relator Raimundo Bogeia, também que eu cumprimento e parabenizo pela ascensão a este egrégio Tribunal de Justiça. Da mesma forma, cumprimento o nobre desembargador Ronaldo Maciel por sua ascensão de forma merecida. Compartilho ainda minha saudação com o Dr. Joaquim Lobato, grande procurador de Justiça, com vossos assessores, demais serventuários da Justiça, nobres colegas que aqui se encontram acompanhando essa sessão por videoconferência. Desejo um maravilhoso dia para todos nós. E então, vamos adentrar agora a sustentação oral de fato. Então, conforme muito bem relatado pelo desembargador Bogeia, no dia 8 de novembro de 2021, nesta capital, por volta das 18 horas e 30 minutos, o paciente, senhores, foi conduzido em flagrante pela suposta prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, combinado com o artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, este o qual fora autuado, senhores, por estar de posse somente de algumas munições intactas, porém não foi encontrado armamento algum sob a sua posse ou sob sua residência, dentro da sua residência. Ocorre, excelência. E é o primeiro ponto que quero chamar a atenção dos senhores, quando do momento do depoimento testemunhal, ou seja, os policiais prestaram depoimento em conjunto, desembargador Bogeia, na mesma sala. E como eu posso demonstrar isso? No próprio depoimento delas, principalmente da segunda testemunha, o senhor David Wesley Silva Coutinho, que declarou o seguinte, que corrobora, não sei se dá para olhar, mas ele declara que corrobora com a versão do condutor que prestou o depoimento antecedente, né? Aí ele vem com a mesmo depoimento do primeiro, que estava em serviço nesta segunda-feira no bairro da Ilha, no momento que recebeu a denúncia, ele vê a mesma coisa, né? Ipsiliteris, Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. Então eu peço, venha a vossas excelências para invocar o artigo 210 do Código de Processo Penal, que assim diz, senhores, as testemunhas serão inquiridas cada um de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam o depoimento das outras, devendo o juiz adverti-las sobre as penas cominadas ao falso testemunho. E o parágrafo único ainda complementa: antes do início e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas. Então, senhores, em virtude do artigo 210, ter plena aplicabilidade ao inquérito policial, no sentido de que as testemunhas devem ser inquiridas individualmente, sem que uma não tenha, obviamente, o conhecimento do teor do depoimento da outra. Então, o que resta é a ilegalidade no procedimento flagrancial do paciente, o que enseja o presente requerimento de relaxamento faça a prisão ser considerada ilegal. Portanto, passo agora ao segundo ponto dessa sustentação, que falo a respeito do seguinte, conforme o desembargador Bogeia colocou, que o paciente foi preso em 8 de novembro de 2021, só que a análise da prisão, ou seja, a homologação, deu-se no dia 10 de novembro de 2021, senhor, ou seja, 2 dias depois. E somente no terceiro dia, ou seja, 11 de novembro de 2021, dia fatídico, né, 11 de novembro, é que foi marcada e realizada a sua audiência de custódia. Então, feriu completamente os artigos 306 e 310 do Código de Processo Penal, uma vez que todos nós sabemos que após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deveria promover a audiência de custódia com a presença dos advogados, enfim, a defensoria e por aí vai. E isso não ocorreu, tendo em vista que a audiência de custódia do paciente somente ocorreu 72 horas depois de sua prisão em flagrante, senhores.
E é importante destacar, doutor Joaquim, que no terceiro dia, depois da prisão do paciente e durante a audiência de custódia, e que foi e tem a obrigação de revelar essa informação aos senhores, foi muito bem observado pela magistrada que havia um excesso de prazo que estava trazendo prejuízos aos direitos constitucionais do paciente. No entanto, que a prisão foi relaxada. Só que, doutor Ronaldo, o paciente não teve nenhum benefício com tal decisão, uma vez que logo após foi decretada a sua prisão preventiva, sendo totalmente ignorados, desembargador Bogé, os efeitos do inciso 1º do artigo 310 do Código de Processo Penal. E esses 3 dias, desembargador José Luiz Almeida, 3 dias de ilegalidade, quem reparará? Quem vai reparar esses 3 dias de ilegalidade? Então, senhores, por esse primeiro ponto, ou seja, a inobservância da incomunicabilidade das testemunhas, e o segundo ponto, que são as violações aos artigos 306 e 310, é que estou requerendo o relaxamento da prisão preventiva do paciente, por entender irregular a manutenção de uma prisão eivada de ilegalidade desde a sua origem. E o terceiro ponto que ressalto aos senhores é em relação às drogas apreendidas. A quantidade de entorpecentes, segundo o laudo de exame preliminar, é menos de 1 quilo, aliás, é menos da metade disso, aproximadamente 500 gramas, sendo a maior parte, senhores, de maconha, isto é, das mazelas aminoexcelências. Por outro lado, não foram apreendidas, desembargador Borgeia pode confirmar essa informação, demais apetrechos para a constatação da prática do comércio de substâncias entorpecentes, principalmente no que me refiro à balança de precisão. E somado a este ponto, acrescento, nesta oportunidade, os requisitos subjetivos que fomentam a pretensão do paciente por sua liberdade. Ou seja, que o senhor Moab Santos Ferreira possui, senhores, residência fixa, inclusive quando ele foi preso, ele estava dentro dela, cuidando do seu filho de apenas 7 anos de idade e é o único responsável por seus cuidados, necessitando neste momento, senhores, da presença do pai para a subsistência familiar. E subsistência essa, senhores, demonstrada com o documento juntado nesses autos, uma declaração de que o paciente possui profissão lícita, ele é entregador de comidas e lanches de aplicativo. O nome da empresa é Net Lanches, com CNPJ e assinatura da proprietária. A respeito dos antecedentes do paciente, senhores, tenho por obrigação explicá-las. Vossas Excelências podem até verificar aí com vossas assessorias que este paciente ele possui, sob condenação, um único processo na vara de execuções. E ele já cumpriu a pena há tempos, faltando apenas a decisão pelo arquivamento. Aqui, o próprio parecer ministerial, não sei se dá para ler, mas ele menciona que o apenado cumpriu regularmente todas as condições impostas quando da concessão do regime aberto e não há registros desabonadores em desfavor do mesmo, observando assim o integral adimplemento da pena privativa de liberdade. Então, senhores, ele possui 2 outros processos, além desse, mais um outro processo que ele responde ainda, perfeito? Eu sei que os senhores magistrados têm essa missão de combate à criminalidade, mas eu sei também que devemos, nesse caso, senhores, desembargador Borges, desembargador Ronaldo, desembargador Zé Luiz, separar, metaforicamente falando, o joio do trigo. Vejam só, trata-se sim de um crime de tráfico, mas sem qualquer associação para tal fim ou envolvimento com a organização criminosa. Estamos falando aqui de meio quilo de drogas, o qual a maior parte é a maconha. Repito, senhores, não foram encontrados maiores apetrechos para a demonstração do tráfico de drogas, especialmente a balança de precisão. Então, senhores, manter um sujeito desse, que é trabalhador, que é entregador de comida, que todas as noites entrega o seu suor, sua vida, o seu sacrifício, superando os perigos noturnos para trazer um pouco de alimento para o seu filho menor de 7 anos, que eu inclusive juntei também a certidão dele. Então, mantê-lo ergastulado
para desistir de uma vez de sua socialização, seria entregar um homem com capacidade de ser um cidadão para a escola do inferno. Peço até desculpa por essa palavra, mas entregar um homem com capacidade de ser cidadão para a escola da criminalidade. Eu tenho certeza de que os senhores não desejam isso no íntimo de vossos corações. Portanto, senhores, é que neste momento, reitero, e não tomando mais o precioso tempo dos senhores, reitero pelo relaxamento da prisão face às ilegalidades arguídas e, alternativamente, estou requerendo a concessão da liberdade provisória do paciente com aplicação de medidas cautelares, mesmo que seja desembargador Bogé, desembargador José Luiz Almeida, desembargador Ronaldo, mesmo que seja com monitoramento eletrônico, que ele poderá ser monitorado 24 horas pela Secretaria de Administração Penitenciária, estará de olho nas atividades deles todas. E por derradeiro, suplico aos senhores, né, que deem uma oportunidade de ressocialização para esse homem, mas não por ele, mas assim, pelo filho dele de 7 anos, que é quem realmente necessita da presença do pai em casa hoje. E, parafraseando o nobre presidente em suas crônicas, é isso. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Agradeço a Vossa Excelência, parabéns pela sustentação oral. Eu agora passo a palavra ao eminente procurador Joaquim Lobato. Senhores desembargadores, digno advogado Jorge Azevedo, na sua brilhante sustentação oral, mas se verifica, senhores desembargadores, aproveitando a fala final do Dr. Jorge Azevedo, quando ele disse que o senhor Moab, se continuar preso, vai ingressar na escola de criminalidade, eu verifico pelo parecer da doutora Regina Rocha que o senhor Moab já tem, doutor Luiz, uma condenação definitiva do tráfico de drogas, uma outra condenação por crime de latrocínio, além de alguns processos que tramitam na comarca de São Bento do Amaro. Então ele já é um ponto mais na prática de crimes. Na realidade, ele pertence mesmo a uma escola da criminalidade. Os argumentos de excesso de prazo, a gente percebe que ele foi preso agora, recentemente, em janeiro, em dezembro. E, semelhante ao habeas corpus anterior, tem pouco mais de 12 meses de sua prisão. O argumento de que ele tem também uma criança de 7 anos, eu fico pensando, doutor Zé Luiz, doutor Rogério, doutor Ronaldo, se ele, o guarda, tem um filho de 7 anos de idade, o porquê desse cidadão enveredar pelo crime, já que ele tem um latrocínio, o tráfico de drogas, condenações, várias ações penais são devem tomar. Então ele, em nenhum momento, doutor Zé Luiz, pensou nessa criança, que, ao meu ver, penso eu, a assistência social no Tribunal de Justiça pode verificar isso, ele deve estar com a mãe dele, com algum dos parentes, os avós, como foi mencionado antes, que os avós hoje são o esteio das famílias, e o parecer da doutora Regina, ao final, ela disse que não merece prosperar nenhuma das alegações, e ainda cita o doutor Carlos, um acórdão da sua relatoria, que consta nos autos. Eu fico sensibilizado pela situação da criança, da criança. Mas se percebe também que essa criança já deve constar nos autos. Na providência de alguns dos parentes. Então, não merece prosperar aos argumentos do senhor Moab. O habeas corpus deve ser denegado e mantido a prisão preventiva já decretada pelo juiz de base e
mantém integralmente o parecer do doutor Reginaldo Escamilhão. É o parecer. Muito obrigado. Muito obrigado também, doutor Lobato. Devolvo a palavra ao relator, eminente colega Edvaldo Bogé. Obrigado. Bom, passo a proferir meu voto, preenchido os requisitos da admissibilidade, com isso da presente ordem de habeas corpus. No direito constitucional, o paciente foi preso em flagrante delito em 8 de novembro de 2021 pela suposta prática das condutas descritas no artigo 33 da Lei 11.343/2006, tráfico de drogas, combinado com o artigo 12 da Lei 10.823 de 2003, posse irregular de arma de fogo, portando grande quantidade de substância entorpecente, com 120 porções de substância semelhante à maconha, 2 porções de substância semelhante a crack, 83 porções de substância semelhante a cocaína. Também na residência do acusado, aqui paciente, foram encontradas 25 munições intactas, sendo de calibre 22 e .380, 3 rolos de papel filme, 3 caixas de papel seda, diversos sacos plásticos transparentes, um caderno de anotação a quantia de R$292, sendo 238 em cédulas e 56 centavos em moeda. Então, só pela essa descrição, esse arcabouço probatório, constante dos autos, a gente verifica que tudo estava engendrado aí para não só um consumidor de drogas, mas também todo o preparo para o tráfico de drogas. Os elementos estão presentes. E presentes ainda munição de 2 calibres, 22, 380. Né? Então, pelo arcabouço probatório, verifica-se que a gravidade do delito imputado ao réu da prova contra ele, corrigida e demonstrada nos autos. Bom, a defesa do impetrante apresenta esse remédio, alegando inicialmente que a prisão é ilegal, tendo em vista que a rotina dos policiais que conduziram o paciente foi feita em conjunto. Isso é verdade. Foi feito em conjunto. Contudo, nós entendemos que para ser declarada essa nulidade, por aparente cerceamento de defesa decorrente dessa oitiva conjunta de testemunha, que seria em fala de vistos, tem que ser demonstrada o evidente e claro prejuízo gerado pela decisão em flagrante depois dessa oitiva, o que nos verifica então. Bom, em seguida, ele quer também, além da declaração da ilegalidade da prisão, o relaxamento da prisão, argumento de ter havido excesso de prazo na análise da prisão em flagrante. E já foi colocado pelo Lúcio advogado de forma brilhante, porque eu esqueci de elogiar a sua sustentação oral, me perdoe, mas achei o doutor Jota brilhante, as colocações bem objetivas. É bom para a justiça ter advogados assim, preparados para mostrar para você. Em seguida, ele requer o relaxamento da prisão, argumento de ter havido excesso de prazo na análise da prisão em flagrante, lá, aquela que foi feita a oitiva conjunta dos policiais. Mas essa argumentação, eu vou me privar de citar a jurisprudência, ela já está superada, porque o juiz Acor reconheceu a ilegalidade do flagrante, já que havia extrapolado o prazo de 24 horas para sua homologação, relaxou a prisão em flagrante. Mas, atualmente, ele não está mais preso pelo flagrante. Já foi apreciado pedido de representação feito pelo Ministério Público para decretação da prisão preventiva do autuado. A autoridade judicial de origem, examinando o arcabouço probatório, reputou presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e, efetivamente, a decretou. Assim, senhores, havendo uma discussão acerca da circunstância da prisão em flagrante,
já não tem mais o condão de levar necessariamente à soltura do paciente, é prejudicado o pedido nesse ponto, porque toca ao relaxamento da prisão, os vícios da prisão em flagrante, porque hoje nós estamos com outro título, a manutenção do ergástero do paciente. Bom, no que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a carência de justa causa para sua manutenção, também entendo que não mereça prosperar. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva poderá ser decretada para garantir da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presente prova da existência do crime insuficiente ao crime. No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada estrita observância aos indícios de materialidade ao crime, consubstanciado em depoimentos testemunhais, no auto de apresentação e apresentação, e tem que esses depoimentos testemunhais, embora feitos em conjunto, foram reconhecidos pelo juiz, além de não ter elementos que o invalidem, foram reconhecidos fatos pelo juiz já na preventiva, que é a prisão que agora mantém a segregação do paciente. Além disso, além do depoimento, no auto de apresentação e apreensão, no exame de constatação preliminar, totalizando 366 gramas de material vegetal prensado, 49 gramas de material amarelo sólido, 19 gramas de material branco sólido, e 84 gramas de material branco sólido 2, positivas para substâncias, todos eles positivos para substâncias conhecidas como maconha, crack e cocaína. Presente também se faz o período de permanência do suspeito em liberdade, merecendo destaque a quantidade expressiva e a diversidade das drogas em posto autuado. Além, ressalta aqui, de todo o material que estava acompanhando essas drogas que levam a crer que era para embalagem, era para condicionamento dessas drogas, demonstrando essa possibilidade do tráfico. Pelo que disse o advogado, aproximadamente, ele considera inexpressiva, eu considero expressiva essa quantidade de drogas, e todas elas destinadas à comercialização pelos elementos que eu já relatei aos senhores. Também, como já colocado pelo representante do Ministério Público, pontuado pelo advogado, doutor, o juízo agora destacou o seguinte, aspas, para a decisão do juízo de primeiro grau. Quanto às condições pessoais do conduzido, o senhor Moab Santos Ferreira, constata-se que se encontra no seu terceiro ciclo prisional, já tendo sido condenado definitivamente nos autos 864/2013 por tráfico de drogas perante a segunda vara de entorpecentes e o processo 415/2009 pelo crime de latrocínio. Esse tramitou na sexta vara criminal da comarca da Ilha de São Luís, né? Termo judiciário de São Luís hoje, comarca da Ilha de São Luís. Além de responder pelas ações penais 343/2013, primeira vara criminal de São José de Ribamar, ação penal 22.921/2016, terceira vara de criminal. Então, essas circunstâncias, ainda palavras do juiz do primeiro grau, tais circunstâncias demonstram que o referido ao quadro vive à margem da lei, quanto mais na prática de delitos graves, e que provavelmente tira seu sustento da comercialização de entorpecente, denotando-se a periculosidade do agente.
Nessas circunstâncias, eu entendo que a prisão preventiva está devidamente motivada. E em elementos concretos existentes nos autos, já relatei para os senhores. Transcrevo aqui decisões do STJ sobre a matéria, demonstrando essa legalidade e necessidade da prisão preventiva do paciente. Também afasta o cabimento da possibilidade de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, uma vez que é consolidada também no Superior Tribunal de Justiça que para a concessão da prisão domiciliar pai menor de 12 anos é necessária comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança. Isso não tem nenhuma evidência nos autos para que seja subsidiado esse pedido. Também aqui vale registrar que havendo indicação que há de fundamentação concreta para justificar a custódia cautelar, não se aplica medidas de aplicação de medidas cautelares alternativas da prisão, principalmente pelo tipo de delito e pela currículo do cidadão, do nosso paciente. Por fim, quanto ao argumento de que deve ser revogada a prisão preventiva em razão do paciente encontrar-se contaminado com o coronavírus, não foram juntados aos autos qualquer prova que demonstre o alegado, ou até mesmo que as medidas adotadas no estabelecimento prisional onde ele se encontra não tem prevenção adequada para o tratamento e segregamento das pessoas com vírus. Acho que ele entendeu errado. Além de cuidados médicos necessários e eficazes para tal fim. Então, senhores, por essas considerações, por esses motivos, eu, endossando o parecer do Ministério Público, eu reconheço a habeas corpus, mas sou pela denegação da ordem. É o Desembargador Ronaldo com a palavra, agradeço o desembargador Bogé. Gente, eu não tenho a menor dúvida de acompanhar o desembargador com a Eugéia. Acho que um adendo ainda colocando o seguinte: não precisaria sequer o magistrado ou a magistrada do PAD ter anulado o auto de prisão flagrante em razão de não ter sido realizado a audiência de custódia do prazo de 48 horas. Porque nós sabemos que no parágrafo 4º do artigo 310 do Código de Processo Penal tem um efeito suspenso, em razão de decisão do ministro Fux, que é a que determina que a audiência de custódia seja feita no prazo de 48 horas. Os efeitos foi suspenso com a ação direta de constitucionalidade que foi concedida a liminar pelo ministro Fux. Então, nem precisaria ela ter anulado o auto de prisão em flagrante, logo em seguida, de acordo com o parecer do Ministério Público, ou seja, não foi sequer decretada a prisão preventiva. Então, não precisaria. Eu li agora o auto de prisão em flagrante, e o fato de ter colocado, bem brilhantemente colocou o doutor Jorge lá conosco, já advogou da minha antiga unidade profissional, um advogado muito competente, muito estudioso, dedicado. Obrigado. E felizes são os acusados que têm a oportunidade de ser pelo doutor Jorge. Eu li e vi também que, embora uma das testemunhas, salvo engano, um policial, não sei se o nome, disse que corroborava o que tem dito o condutor, isso é praxe, isso acontece, infelizmente isso acontece, não deveria acontecer, mas eles estavam no mesmo contexto, juntos, efetuaram a prisão, fizeram uma apreensão de várias substâncias entorpecentes. Ele disse, corrobora o que o outro falou. Não deveria acontecer, mas eu não vejo nenhuma nulidade suficiente, qualquer coisa para que venha em várias nulidades essa decisão. Com relação também à falta de fundamentação, eu vi o doutor Jorge colocar que ele já cumpriu a pena, mas não ultrapassou o prazo da reabilitação de 64. Não foi superior a 5 anos. Então, ele, infelizmente, está em reincidente. Reincidente, inclusive, específico, porque foi condenado por tráfico de entorpecente.
Então, há necessidade também da decretação da manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública para evitar a probabilidade de reiteração criminosa. Porque, infelizmente, na vida dele, o crime, a reputação de um crime não é um fato isolado. Como bem colocou o eminente procurador Joaquim Lobato, infelizmente, ele já enveredou a prática do crime há muito tempo. Não somos nós que estamos agora, ao referendar a prisão, o colocando nessa situação. Com relação, embora não tenha sido colocado no âmbito cognitivo essa questão de ele ter direito à prisão domiciliar por ter filho menor, mas Vossa Excelência fez referência a isso. Isso só caberia, e a gente pode fazer uma análise do HC coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal em HC impetrado pela Defensoria Pública, só se admite se ele fosse a única pessoa a cuidar. E isso não é absoluto. Nós podemos, inclusive, relativizar, segundo as decisões, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Então, com essas considerações, eu acompanho o eminente desembargador relator. Ok, falta claro que tudo que eu disser aqui será demasiado. O voto do relator é dentro daquilo que eu sempre decidi, minha compreensão. Os complementos do desembargador Ronaldo enriquecem ainda mais o voto do relator, mas eu tenho uma observação a fazer, porque ela é muito relevante. É que o relator disse que, com relação à questão da pandemia, não havia documentos que possibilitassem o exame da matéria. Não foi isso, desembargador Guarda? Desculpe. Não, é que... primeiro, ele não juntou documento que ele comprovasse, porque ele disse que estava contaminado, mas não demonstrou essa contaminação. É isso que ele disse. E eu, em adendo a isso, eu disse que mesmo não havendo essa demonstração, o estabelecimento prisional não foi demonstrado que o estabelecimento prisional onde ele se encontra segregado não teria condições de dar-lhe um tratamento adequado, ou mesmo mantê-lo em um ambiente próprio para isso. Não, está correto, é isso mesmo. Só que eu quero fazer uma observação. No momento em que não há documentos, não há comprovação daquilo que ele alega, nós não devemos denegar, mas devemos não conhecer nessa parte. Eu vou explicar por quê, porque tem consequência prática. Se nós denegarmos, ele fica inviabilizado de manejar outro habeas corpus com o mesmo fundamento. Se nós não conhecermos, porque não tem documentos que comprovam o que ele alega, ele ainda pode, a qualquer tempo, coligir a documentação, trazer esse argumento novamente para o conhecimento da Câmara. Por isso é que eu só faço esse reparo, que conheçamos parcialmente e na extensão conhecida delegada à ordem, porque fica em aberta a possibilidade de ele cumprir tudo isso e trazer para reexame. E se nós pura e simplesmente delegarmos, é como se nós tivéssemos enfrentado a matéria. E uma vez enfrentada a matéria, nós não mais conheceríamos, porque seria a mera repetição daquilo que já foi decidido. É só essa observação que faço, se Vossa Excelência assim compreender. Concordo e fica complementado o meu voto com essas considerações de Vossa Excelência e modificado nesse sentido, já que o senhor encaminhou. Tá, ok. Então, eu vou declarar o resultado, ordem de habeas corpus conhecida parcialmente e na parte conhecida denegada. Doutor Jorge, muito obrigado pela sua presença e pela sua sustentação oral. Parabéns mais uma vez. Eu que agradeço as palavras dos senhores. É muito bom aqui participar dessa sessão. Eu acredito que a vitória maior não é da causa, mas sim a minha, porque eu acabo aprendendo muito com Vossas Excelências. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Bom trabalho a todos. Agora, meus estimados colegas, eu vou dar 10 minutos de intervalo. O doutor Zé Carlos já está há algum tempo, mas ele tolera mais 10 minutos. Tá bom? Transmissão de pensamento, já ia pedir a Vossa